A eleição está realmente polarizada? Diariamente tenho ouvido as pessoas falarem que a eleição está muito polarizada. Mas será que realmente temos no Brasil de 2022 uma polarização? Vamos lá. A ideia de polarização é um conceito que a política pegou emprestado da física e supõe a existência da concentração de forças em extremos opostos, a exemplo da divisão de uma sociedade em grupos. O pressuposto é que ambos têm a mesma capacidade de atração em seu polo, como se os dois tivessem aproximadamente a mesma força. Ao que parece, o que há é muita confusão entre o que seria polarização partidária, polarização entre candidatos e polarização entre ideias e ideologias extremamente opostas que são refletidas em forma de debates acirrados, por vezes violentos, nas rodas de opinião pública, que é favorecido pelos algoritmos das redes e mídias sociais, os quais ajudam na formação de bolhas que se entrechocam em discursos radicalizados. Podemos pensar na polarização estruturada, como é o caso dos Estados Unidos, entre republicanos com tendências a apoiar causas mais conservadoras e os democratas, adeptos de visões e causas mais progressistas. Lá existe uma identificação partidária forte, concentrada nesses dois partidos, que formam dois polos. Já no Brasil, a identificação partidária é extremamente fraca, com raras exceções, e pulverizada em mais de 30 partidos políticos. Um deles, o PT, concentra de fato mais poder em relação aos demais, possui vida orgânica e tem capilaridade nacional e forma aquilo que poderíamos chamar realmente de polo. Durante alguns anos, o outro polo partidário que rivalizou com o PT foi o PSDB, nas gestões Fernando Henrique Cardoso e nas disputas presidenciais seguintes. Ainda assim, em momento pontual da história do nosso Brasil. Hoje, fora do poder central, o próprio PSDB esvaiu-se em vários grupos e não tem mais a mesma identidade e consistência que antes, para que se possa ser interpretado como um polo, ao passo em que o PT, mesmo após ter passado por uma sequência de desgastes, permanece como um núcleo consistente a atrair outras forças que gravitam ao seu redor e, em especial, ao redor do seu líder maior, o ex-presidente Lula. Sendo assim, Robson, existe realmente polarização política no Brasil de 2022? Atualmente, não há um partido político que polarize com o PT. O polo oposto do PT é o polo anti-PT, que foi protagonizado recentemente pelo PSDB e chegou a ser personificado na figura de Aécio Neves. Porém, hoje, o polo anti-PT encontra-se fragmentado. O maior desses fragmentos está concentrado na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, que já passou por 8 partidos políticos, mas nunca abraçou consistentemente nenhum deles. Não permaneceu nem mesmo no PSL, por onde foi eleito presidente, e já está no PL para disputar a reeleição. Tem a seu favor o poder da caneta federal e a capilaridade, por exemplo, junto a setores evangélicos e apoiadores radicais, apesar do desgaste que imprime mais de 50% de reprovação ao seu governo. Na prática, Bolsonaro personificou um sentimento anti-PT e, pelas suas características pessoais e de seus apoiadores, é identificado com a extrema direita. Portanto,
temos aí descortinada, descoberta a falsa ideia de uma polarização entre Lula e Bolsonaro, justamente porque o ex-presidente Lula não representa o extremo oposto a Bolsonaro. Porque Lula não é um político de extrema esquerda e o PT também não o é. Porque mesmo que houvesse uma polarização, ela não seria proporcional do ponto de vista de uma sociedade toda quase igualmente dividida entre dois polos. Porque também um candidato, Lula, ele existe e concentra intenções de voto correspondentes a quase todo o somatório dos demais candidatos. Há um segundo candidato, Bolsonaro, com um pouco mais de sobrevida e mais 10 candidatos embaralhados, dividido entre si as demais intenções de voto. Dessas 10, Ciro Gomes, é mais assemelhado ao grupo progressista, lulista, e os outros 9 restantes são apenas bolsonaros disfarçados, mais polidos, do tipo que não tomariam um banho de farofa na feira. Basta ver que os seus partidos, quando não estão dentro do governo, direta ou indiretamente, em geral, votam com o governo e apoiam as suas principais pautas econômicas. Quando muitos expõem em seus discursos que desejariam um terceiro nome, uma terceira via, uma terceira força, um nome de centro, na verdade, não compreendem que no atual cenário, como já foi num passado recente, Lula é o centro. Não é revolucionário, é conciliador e tem perfil que agrega. É isso que as pesquisas qualitativas e quantitativas mostram exaustivamente desde 2020 e mais claramente ainda em 2022, e é confirmado pela construção das alianças não só com vistas ao processo eleitoral, mas de olho no possível futuro governo. Então, Robson, de onde vem essa lorota de polarização? Bem, para que a extrema-direita pudesse ascender ao poder, e isso não foi um caso só do Brasil, havia a necessidade da materialização de um discurso ultra-radical para capitanear para si a identidade antipetista. Esta missão foi encampada por Bolsonaro e a estratégia foi somada à defesa de um conjunto de ideias na economia, na educação, na cultura e outras áreas, de uma maneira tal que, de acordo com a narrativa deste grupo, quem não apoiasse ou não se contrapusesse às ideias da extrema-direita seria interpretado como sendo membro da esquerda ou mesmo extrema-esquerda. Para dar um exemplo atual, defender vacina e ciência passou a significar atitude de comunistas, petistas, esquerdistas. Então, pelo caminho do debate de opiniões divergentes, baseadas em falsas equivalências e alimentadas full-time por meio de redes e mídias sociais, consolidou-se a sensação de polarização e a necessidade de combater o mal, sendo o mal tudo aquilo que é diferente daquilo que eu penso. O curioso, para terminar, é que mesmo aqueles que criticam a imaginária e falsa polarização parecem não tomar nem ao menos a atitude de apontar outros nomes nas pesquisas de opinião. É como se, no íntimo, fossem eleitores dos dois principais candidatos, mas, por razões diversas, não têm coragem de manifestar a preferência por um ou por outro.